Sabe, o cinema é talvez um dos paradoxos mais humanos que existem. Pensa só, é uma arte que sonha, que busca o infinito, mas que nasceu no meio de máquinas. Desde o seu primeiro suspiro, que foi aquele som metálico de um projetor, o cinema vive essa tensão. É uma luta constante entre a alma e a engrenagem. E é exatamente nessa briga que a gente vai mergulhar agora. De um lado dessa batalha, a gente tem o ideal. Para um mestre como Tarkovsky, o cinema é quase uma coisa sagrada, sabe? Uma forma de ir além, de tocar uma verdade que as palavras não conseguem explicar. É a arte no seu estado mais puro, um jeito de se conectar com algo muito maior. E é aqui que o paradoxo aparece com tudo. A tal da prece precisa de uma máquina para ser ouvida. Desde o comecinho, o cinema não era só uma experiência de arte. Não mesmo. Ele era vendido como uma atração de parque, de feira. O negócio era atrair multidão e, claro, fazer dinheiro. A engrenagem sempre esteve ali, rodando. Então, essa batalha define a história do cinema. De um lado, a visão do artista, o sonho. Do outro, o motor do capitalismo que produz, distribui e, no fim, vende esse sonho. E olha, isso não é uma briga de hoje, não. Está na essência, na própria condição de existência do cinema. E essa identidade dupla não é um acaso, é a base de tudo. O filme só existe como uma obra de arte porque ele vira uma mercadoria e ele só vende como mercadoria porque promete uma experiência única, artística. É dessa contradição que nasce a linguagem do cinema, suas formas e até o jeito como a gente se relaciona com ele. E é claro que essa tensão toda não ia passar batida. Durante o século XX, grandes pensadores se debruçaram sobre essa natureza do cinema, sabe? E transformaram essa questão numa das maiores batalhas intelectuais da modernidade. Bom, e no centro de todo esse debate, a gente tem a famosa Escola de Frankfurt. Para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural era basicamente uma máquina de deixar todo mundo igual. Eles diziam que o cinema, como principal produto dessa indústria, transformava a arte numa coisa previsível, uma mercadoria que, em vez de fazer a gente pensar, só serve para entreter e manter o sistema funcionando. O mais interessante é que essa discussão rolava dentro do mesmo grupo. O Walter Benjamin, que era colega deles, tinha uma visão um pouco diferente, mais ambivalente. Ele até concordava que a reprodução em massa destruía a tal da aura da obra de arte, aquela coisa única, mas ele via nisso um potencial político. Para ele, a arte chegando para todo mundo poderia se tornar uma ferramenta de conscientização. Já Adorno e Horkheimer, nossa, eles eram muito mais pessimistas. Para eles era só isso, padronização e a emoção sendo vendida como um produto qualquer. E diante desse debate todo, o lado da máquina não ficou parado, né? A indústria, principalmente em Hollywood, criou um verdadeiro manual de regras para controlar a produção, diminuir os riscos e, acima de tudo, garantir o lucro. E esse manual parecia muito, mas muito mesmo, como uma fábrica. Primeiro, criaram fórmulas de sucesso, os gêneros de filme. Depois, construíram uma linha de montagem, que eram os grandes estúdios, com tudo controladinho. Aí fabricaram estrelas, com o famoso Star System, para garantir um público fiel. E, por fim, criaram a medida final de valor, a bilheteria. E o poder da bilheteria era, e ainda é, né, uma coisa avassaladora. Um exemplo incrível aqui no Brasil foi O Ébrio, lá de 1946. O filme levou mais de 14 milhões de pessoas aos cinemas. 14 milhões! Esse número não era só um sucesso, era a prova de que o valor de um filme para a indústria era medido pela capacidade de atrair gente. O sucesso comercial virou a legitimação máxima. Mas, mesmo com essa lógica industrial esmagadora, os artistas não se renderam, de jeito nenhum. Diretores, cineastas, eles encontraram formas de resistir, de colocar sua visão pessoal ali no meio e de lutar pela alma do cinema. A principal arma nessa luta foi a tal da mise-en-scène. Para os críticos da Nouvelle Vague francesa era o seguinte: mesmo que um diretor não pudesse mexer no roteiro ou na edição final, ele ainda controlava o que acontecia na frente da câmera. A iluminação, o jeito que os atores se moviam, o enquadramento, tudo isso virou o espaço da autoria, a assinatura que provava que a arte podia sim sobreviver dentro da máquina. E essa luta por uma voz própria foi um fenômeno mundial. Na Itália, o neorrealismo foi para a rua buscar a verdade. Na França, a Nouvelle Vague quebrou todas as regras da narrativa clássica. E aqui no Brasil, o nosso cinema novo, com a estética da fome, bateu de frente com as fórmulas importadas para mostrar a realidade brasileira, nua e crua. O ponto central aqui é que essa batalha entre arte e comércio, ela nunca teve um vencedor.
E quer saber? Talvez seja justamente essa tensão que nunca acaba que mantém o cinema tão vivo, tão importante e tão fascinante. O grande teórico André Bazin deu um nome para isso: arte impura. Para ele, a identidade e a grandeza do cinema vem exatamente dessa mistura, dessa confusão permanente entre a expressão artística mais elevada e o comércio mais bruto. O cinema é genial porque ele é impuro. A sacada do Bazin é brilhante. Em vez de ver a máquina como inimiga, ele a via como uma ferramenta. O desafio e a beleza do cinema seria justamente encontrar o sublime dentro da própria engrenagem técnica e industrial. É transformar o capital num meio para a revelação. E essa luta histórica, olha, ela tá mais viva do que nunca. Hoje o campo de batalha é outro. Aquela tensão antiga entre o diretor de estúdio e o autor agora se transformou na disputa entre a criatividade humana e os algoritmos das plataformas de streaming, que tentam traduzir o nosso gosto em dados e previsões de sucesso. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Nessa era do entretenimento guiado por dados, onde o sucesso é previsto por algoritmos e o conteúdo é feito para gerar engajamento, será que a máquina finalmente está ganhando essa batalha pela alma do cinema? Bom, a resposta ainda está sendo filmada.